Olá meus irmãos do canal YouTube, então bem-vindos a um review, o primeiro review. Nós vamos ver certos pontos e dar uma nota final. É a minha opinião, toda a gente tem a sua opinião, não é? E eu vou dar o ponto de estética, o seu conteúdo, fácil utilização, o preço e depois vou dar uma nota final. Ela é assim, a capa da frente, só diz Bíblia Textual, estudo contextual. Editora BV Books, então toda a capa é um só. Uma fita de marcação, eu normalmente coloco mais fitas. Vamos começar por abrir a Bíblia. E esta capa também gostei muito, esta parte de dentro, a contracapa. É escrituras em hebraico. A primeira página é esta página aqui, presenteada por e data. Eu coloquei a data do dia que chegou. Continuando, tenho para um versículo que é 2 Coríntios 4, versículo 1 e 2. Eu aqui já vejo assim um bocadinho diferente, que é a palavra subterfúgios. Nós vamos entender que esta é uma tradução diferente. Bíblia Textual, primeira edição, é a primeira edição em português. Ela já existe em inglês, já existe em espanhol. Vou andar um pouco rápido, não vou ler a Bíblia toda como é lógico, não é? Então, a edição em língua portuguesa no texto da Bíblia Textual. Temos a primeira edição de junho de 2020. É a BV Books que publicou e ela é feita em duas cores, preto e marrom. Temos o índice geral, as abreviaturas, o Velho Pacto e o Novo Pacto. Uma coisa que eu reparei logo imediatamente. Os livros não estão seguidos como tradicionalmente nós conhecemos. Temos as abreviaturas para nós entendermos, porque durante a Bíblia vai aparecer estas abreviaturas para nós entendermos a que é que se refere. É importante nós vermos estas coisas e lermos tudo para entendermos como é que funciona a Bíblia de Estudo. Então aqui é a nota da editora, a dizer que há 9 anos que foram desafiados para traduzir a versão da BTX, da espanhola para a portuguesa. Não é uma Bíblia para novos convertidos. Porquê? Porque pode criar confusão. Eu vou passar por algumas passagens em que a gente ou concorda ou não concorda, mas em tudo, como eu costumo dizer, o Espírito Santo é o nosso professor. O formato original da escritura, então a composição que hoje conhecemos na Bíblia está composta de 66 livros, 39 no Velho Testamento, no Velho Pacto, e 27 no Novo Pacto. Logo aqui eu vejo que em termos de livros não está acrescido livros que são os chamados apócrifos, que não são livros, não são escrituras que foram inspiradas por Espírito Santo e por isso não têm que estar na Bíblia, porque não têm lugar na Bíblia. Então aqui começa, Velho Pacto. Gosto desta apresentação. Isto é o hebraico, o antigo, o primeiro. A maneira que eles escreviam era assim, muito com figuras. E aqui começa então o Novo Testamento, Gênesis, que quer dizer no original Bereshit. Os judeus, quando começam a ler a Bíblia, eles dizem Bereshit Elohim, que quer dizer no princípio Deus. E aqui já começamos a ver uma coisa que eu gosto. Quando começa a nos ensinar os nomes de Deus. Então, em princípio Elohim, nas Bíblias normais, nas traduções normais, digo em princípio Deus, ou no princípio Deus. Aqui no eu estive a estudar aí mais à frente e vamos passar por lá. Porque em princípio e não no princípio. E a explicação que nos diz cá à frente, dizer no princípio é como se fosse um princípio, um ponto em que tudo começou. Mas Deus é eterno, eternamente para o passado e eternamente para o futuro. Então é em determinado ponto. Então em princípio Elohim Aleph Tav. Aleph é a primeira letra do abecedário hebraico e Tav é o último nome. Então isso para nós é o A e o Z. Ou aquilo que nós conhecemos tão bem, o Alfa e o Ômega. E logo aqui já começamos a ver. Jesus disse, eu sou o Alfa e o Ômega. Quando ele falou isso, ele falou no Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito em português. Então é a mesma coisa que ele tivesse dito, eu sou o Aleph e o Tav. Ou seja, eu sou a palavra. Em princípio, Elohim Aleph Tav. Então logo aqui nós vemos Jesus aqui incluído. Então esta Bíblia não tem muitos estudos, não tem muitos apontamentos, é mais destinado à tradução em si própria. Então é um português mais difícil de entender, mesmo para portugueses, brasileiros, os palopes, né? A Bíblia é a palavra de Deus.
independentemente das suas traduções, das suas versões, ela é a palavra de Deus. E eu vou passar aqui ao versículo 14, que diz assim: E disse Elohim: haja maldições na expansão dos céus, para dividir o dia e a noite, e sejam para sinais e para tempos assinalados e para dias e anos, e sejam como luminares na expansão dos céus para brilhar sobre a terra. E assim foi. Está a ver? O novo convertido vai ler: E disse Elohim: haja maldições. Então, mas Deus amaldiçoou o quê? O sol e a lua, os luminares. No estudo aqui na Bíblia vai explicar também essa parte. Eu vou falar um pouco da sua estrutura. A letra é grande e é normal que seja grande porque ela não tem muitos estudos, só tem assim uns apontamentos das abreviaturas. Tudo nos leva ao final da Bíblia. Então os estudos e os comentários estão todos no final da Bíblia. Aqui é só para nos levar para o final da Bíblia, que é a Bíblia de Estudos. Ela tem subtítulos também. Adão no Éden, por exemplo, aqui. Os subtítulos não são a palavra de Deus. A Bíblia não foi escrita com 2 números de versículos, subtítulos. Ela foi escrita. Aqui a gente olhamos e vemos aqui, criação do homem. Então já sabemos que esta parte aqui fala da criação do homem. As páginas são todas muito idênticas, ao contrário de outras Bíblias que têm estudos dentro das páginas, têm imagens, não é imagens de escultura, é imagens de fotografias, ou desenhos, ou mapas para nos ajudar, etc. Então este aqui nas escrituras não tem assim muita coisa a falar. Quando chegamos aqui às poesias já aparece um esquema de escrita diferente, né? Aqui é assim. Continuamos, vamos aqui passar já para a frente. Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel. Está a ver como já não está por ordem. Primeira de Crónicas. Supostamente a Primeira de Crónicas normalmente a gente vê depois de Reis. Crónicas, Neemias, Salmos. Começando o Novo Testamento, vamos começar em Mateus, não é? Nesta Bíblia não. João, primeiro livro do Novo Testamento, nessa Bíblia, e aparece aqui o título, o Logos. Quando diz no princípio era o verbo, ou a palavra, aqui diz outra vez em princípio. Então em princípio, num princípio indeterminado, era o Logos. Logos é uma palavra já grega, porque já estamos no Novo Testamento, já não vai utilizar palavras hebraicas, mas o Logos é como dizer, no princípio era Aleph Tav, tudo o que constitui a palavra. Ok? Então, passamos outra vez para aqui. Em princípio era o Logos, e o Logos estava ante Deus, ante, diante, perante, presente, e Deus era o Logos. Significa que Deus e Logos é a mesma coisa, são a mesma pessoa. Deus, Logos, a palavra. Tudo existiu por ele, e sem ele nada quanto existe existiu. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece na treva, e a treva não pode extingui-la. Porque é treva? Vamos nos lembrar que isto é traduzido do grego. E esta tradução tenta fazer o mais grego, mas com palavras portuguesas possíveis. Então, no grego, para eles não vão dizer trevas, vão dizer treva. Não existe assim trevas como plural. Treva é uma treva. Trevas como singular. Há uma coisa que eu também gosto nesta Bíblia, nesta tradução, e nem faz parte muito da tradução, faz parte da maneira que colocam o nome de Jesus. Tudo o que é falado de Jesus com letra maiúscula. Ele não é um nome próprio, mas como está a falar em Jesus, tem uma letra maiúscula. Nele, esta palavra não existe assim com um apóstrofo. É nele, N minúsculo, E minúsculo, L minúsculo, E minúsculo. Mas como está a falar de Jesus, dá o ênfase a que se está a falar de Deus. Se está a falar de Jesus. Eu gosto disso. E eu fico assim um pouco triste quando vejo as pessoas a escreverem Deus com letra minúscula, Jesus com letra minúscula. Isso é um bocado de falta de, por vezes, falta de conhecimento. Por vezes está-se a fazer sem intenção, mas a Bíblia, quando fala de Deus com letra minúscula, fala de demónios. Então, quando nós estamos a falar de Deus, vamos
como o inglês diz, make sure, de que nós estamos a falar de Deus. Aquilo que eu já li dessas passagens, eu fui a versículo-chave, eu não vi heresias, como por exemplo em João, no versículo 12, mas a todos os que receberam, aos que creem em seu nome, com letra grande, deu-lhes poder de chegar a ser filhos de Deus. Também fui aqui a 3,16, porque de tal maneira amou Deus ao mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. Não se perca. Se a pessoa se perder, deixa de ter a vida eterna com Deus. Vamos passar já para o final nos estudos. O Apocalipse terminou e começa então os estudos. Notas em passagens especiais. Então tem aqui o SS1, que nós vemos quando estamos a ler. Logo em Gênesis 1, aparece logo aqui, nesta parte aqui de baixo. Aparece logo o SS1 e é aqui que nós vamos. Então nós fazemos uma marcação aqui. Gostam da minha espada? Então aqui nós vemos criação, Gênesis 1.1, e aqui nos explica sobre este em princípio, porque é que é em princípio e não no princípio. Podemos ver aqui, se vocês quiserem ler mais, podem pausar o vídeo e ler. Mas estas coisinhas é um estudo, é outras coisas, outro estudo, quem quer se aprofundar. Então aqui, por exemplo, temos um quadro, onde diz a pictografia, o nome reconstruído, o paleo-hebraico e o hebraico quadrático, que é a última caligrafia deles. Então, no princípio escrevia-se com imagens. E aqui nós vemos aqui uma coisa muito boa, porque diz assim, esta figura é a figura de um boi. Está aqui, boi. Significa isto, significa alpe, boi. E esta cruz significa tau, pacto. Boi, pacto. E aqui diz assim, a primeira letra do alfabeto paleo-hebraico, Aleph, que foi o que a gente estudou há bocado, que se escrevia assim, como está aqui, agora escreve-se assim. Aleph significa força, uma vez que provém na escritura pictográfica de uma cabeça de boi. A última letra do alfabeto é a letra Tav, que agora escreve-se assim, significando sinal ou pacto. Em consequência, o símbolo Aleph Tav é um boi e um pacto. Significa literalmente na escritura pictográfica a força do pacto. E se nós vemos que Jesus é o Aleph e o Tav, nós vemos que ele é a força e o pacto. Então é com estas Bíblias de estudo que nós começamos a entender ainda mais e vamos nos aprofundar. Quem sente que já está-se a aprofundar só por saber esta parte, coloca aí um comentário, coloca um like se gostares, não te esqueças de subscrever. Então, Deus faz as coisas assim. Então aqui vemos aqui outro quadro onde nos ensina o abecedário hebraico. Está aqui a grafia, está aqui a tradução e depois está aqui os números. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Rei, Vav, Zain, Shet, Tet, Jod ou Yod, Kaf, Lamed, Men, Nun, Samek, Ain, Pei, Tzadik, Kuf, Resh, Chin e Tav. Aleph, Tav. E aqui tem em grego, maiúscula e minúscula. Alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mi, ni, xi, omicron, pi, rho, sigma, tau, upsilon, phi, chi, psi, ômega. Então, eu aqui disse xi, xi, porque eu trabalhei com um grego e ele estava-me a ensinar o abecedário e eu lembro-me dessa parte. Depois tem algumas imagens. Explica o que é o broquel. Salmos 91. Tu és o meu escudo e broquel. Broquel então é esta coisa aqui. Desacórdio, dracma, que era a moeda dos gregos. Éfode, tem aqui a explicar as vestimentas dos sacerdotes. Os cabelos, pivotador, estrelas, o jugo, o que é o jugo. Explicar o lenho, explicar o tronco. Então tem aqui o Urim e Tumim, as variantes, o Iad, e
onde foi encontrado alguns dos manuscritos, bocados dos papiros que eles encontraram com as escrituras desses séculos e séculos passados. E aqui tem uma coisa muito interessante, que tem o esquema das idades. Por exemplo, Adão nasceu há 930 anos, não é? Quando ele morreu, o seu filho Sete estava vivo, Enó estava vivo, que era o seu neto. Canaã, filho de Enó, estava vivo, Malalei estava vivo, Jared estava vivo, Enoque estava vivo, Metusalém estava vivo, Lameque estava vivo, o pai de Noé estava vivo. Então, Adão não começou a escrever as escrituras, não é? Ele falava. Falou ao seu filho falou, todos falaram, até que se começou a escrever as escrituras, que é para não se perder, mas Deus sempre no controle. As escrituras são a palavra de Deus, inspiradas pelo Espírito Santo. Então aqui vemos no ano do dilúvio, aproximadamente 1656 desde a criação, o Metusalém tinha acabado de morrer. O pai de Noé também. Então aqui foi o dilúvio. Quando o Lameque morreu, o seu neto Sem já tinha 65 anos. Aqui vemos o Sem, que é o filho de Noé, que presenciou o dilúvio, que entrou na arca, estava lá. Ele fez parte, 100 anos, ali com o seu pai, a ver o seu pai a construir a arca, e depois deu-se o dilúvio, que é estes pontinhos aqui. O Sem, que presenciou isso tudo, ainda conseguiu ver quem? O Jacó. De 100 a Jacó são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Abraão, 11 Isaac, 12 Jacó. 12 gerações em que 100 poderia muito bem falar diretamente com Jacó. Eles eram da mesma época. E aqui já está as escrituras em grego. Então aqui termina a última capa de reforço, escrita em hebraico, e termina a Bíblia. Então deixa o teu comentário, o que é que achaste. Se te interessou esta Bíblia, eu gostei da sua apresentação. Por dentro não é das melhores, mas também não está mal. Então eu dou nota 8. O seu conteúdo, ela não tem muitos estudos, não é? Ela tem no final, tem algumas coisas que nos ensinam, mas há Bíblias de estudo que têm muitos mais estudos, mais notas de rodapé, e por isso é que essa Bíblia tem a letra grande, porque não precisa de muito espaço para notas de estudo. Nós vamos ver Bíblias que têm, por exemplo, a escritura está aqui e o resto é notas de estudo. Então o seu conteúdo, então eu dou nota 7. A utilização depende muito do que é que tu queres fazer com esta Bíblia. Para levar para a igreja, não, porque as palavras são diferentes, a ordem também não está na ordem comum, então a utilização dela não é muito fácil na igreja. Para estudo também não é muito mau, mas podia ser um pouco melhor, então eu dou nota 6. O preço depende de onde é que você vive. No Brasil, está no mercado do Brasil a R$150. A Bíblia em Portugal são 70 euros. A Bíblia aqui na Inglaterra são esses 70 euros mais cerca de 16 euros para transporte, o que equivale a cerca de 80 libras. Então, eu não acho que o preço seja assim muito alto. Há Bíblias mais caras, há Bíblias ligeiramente mais baratas, mas Bíblias de estudo é mais ou menos esses preços. É um preço acessível e então eu dou a nota ao preço, nota 8. A nota final, quanto, na minha opinião, essa Bíblia merece como nota final de 0 a 10, eu dou nota 7. 7 porque o seu conteúdo podia ser um pouco mais... A sua utilização poderia ser um pouco mais fácil e pronto, a estética e o preço estão bons, então por isso leva nota 7. Então se gostaste deste vídeo, mete um like, subscreve. Terminamos este vídeo dizendo que Jesus é o Senhor, então toda a honra e toda a glória é para Ele. Tchau, tchau.